Assista agora. Telescópio. Boa tarde, Tapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, ao vivo dos estúdios da TVI, para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande sua mensagem, mande suas perguntas, que nós teremos o prazer em lê-las aqui no ar, ao vivo. Hoje, terça-feira, 16 de julho de 2013. Voltamos em Tapetininga com mais um bloco do programa Telescópio, agora com a visita do meu amigo Bruno Matsumoto, que é professor de História e Filosofia. Bruno, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, Herman. Tudo bem? Tudo jóia. Professor de filosofia, dá aula nas escolas particulares aqui de Tapetininga e da região. Isso. Bruno, a questão da filosofia, a questão da história, a questão também da sociologia, como ela vem sendo aplicada hoje no ensino médio? Tá legal, não tá legal? Como que você enxerga isso? Entendi. Vamos começar pela filosofia, né? Que ela, no Brasil, ela tem uma história de permanências e ausências, né? Ela, vamos entender que ela passa a ser ensinada, se a gente for lá no início do período colonial, pelos jesuítas, enfim, mas ainda era aquela filosofia voltada pelos interesses religiosos, né? Ali do final da Idade Média, início do Renascimento, enfim. Ela, no período republicano, ela começa a ganhar um tom mais livre, menos voltado para o dogmático, enfim, mais para a ciência, para o pensamento livre. Mas ela nunca foi universal, né? Ela nunca foi uma disciplina obrigatória do currículo do ensino médio fundamental. Quer dizer, nunca foi, eu estou falando errado, porque a partir de 2008 foi sancionado, né, que a filosofia se tornasse disciplina obrigatória no ensino médio, né? Tem um erro que as pessoas fazem, que é até legal a gente colocar, que até eu às vezes acabo fazendo, por um momento ali tá dando aula, e às vezes eu faço errado de fazer da filosofia um certo heroísmo, né? A gente coloca lá que no período militar a filosofia foi proibida, né? Não, ela não que ela foi proibida, né? Em 71 houve as leis, diretrizes e bases, enfim, que reformulou a educação brasileira, né? Sim. E a filosofia, ela ainda não era oferecida de forma universal, né? Era uma disciplina, vamos entender, optatória, que eu acho que, se não me engano, os alunos do ensino clássico ou normal, não me lembro agora, ele poderia escolher. O que aconteceu com a lei de diretrizes e bases de 71, tudo foi reformulado e se valorizou mais o ensino profissionalizante, né? Vamos pensar lá os militares querendo formar uma sociedade da tecnocracia, né? Uma sociedade voltada... Era um período também de desenvolvimento das indústrias. Das indústrias, que também era necessário também, né? Mas claro que se a filosofia não tinha espaço, ela passou a ter menos ainda, né? Menos ainda. Aí o que acontece? Nos anos 80, 90, início de 2000, tem uma luta, porém pequena, né? Para a reinserção da filosofia. Ela começa tímida, enfim, e ela finalmente chega a ter um valor de obrigatoriedade, como eu já disse aqui, em 2008, né? Mas aí quando se torna obrigatória, aí, o que fazer com a filosofia? Onde colocar a filosofia, né? Ela foi colocada no ensino médio, mas eu já me lembro, eu estava lá recém-formado, enfim, aí os professores de matemática já falavam, ou qualquer outra disciplina, biologia, mas vai tirar a matéria minha, mas aí, né? O que fazer com essa filosofia, né? É aquele velho problema, né? Para que filosofia, né? Essa era uma das perguntas que você ia fazer para mim. Que você já adiantou. Eu já adiantei, perdão. É que não tem como. Toda vez que a gente começa a falar de filosofia, vem essa que é uma pergunta que eu me faço até hoje também. Hoje eu não venho concluir nada aqui, né? Acho que a ideia da filosofia é provocar, né?
Provocar no melhor sentido da palavra, né? Tirar do estado de comodidade e pensar além do que é natural, né? Desnaturalizar e dar uma nova roupagem, um novo sentido em ouvir, né? Todo mundo fala, né? Todo mundo pensa, mas ouvir é o grande problema, né? Quem escuta, né? Quem escuta o outro? Sócrates fazia, né, o trabalho para as pessoas ouvirem, né? No tanto que não tem nenhum registro de Sócrates, talvez um dos maiores filósofos. Sim, sim. E é bem curioso, Sócrates, que até a sua própria existência é questionável, né? Sim. Será que seria um heterônimo do Platão, né? É bem interessante. Até hoje, se você for qualquer discussão acadêmica, com certeza um problema ali novíssimo, antigo e novíssimo ao mesmo tempo, né? Quem foi Sócrates. Mas a ideia é essa, né? Para ouvir, né? Era parir as ideias, ele acreditava... As famosas ágoras, né? Sim, as ágoras, o processo da maiêutica, né? De parir ideias, enfim. Mas, na verdade, tanto Sócrates e Platão, eles estão ali desvencilhando, né, do pensamento mítico, né? Separando do pensamento que é entendido ali pelos sentidos de forma errada, né? Ou não, né? Não sei, segundo eles, né? E que você vai, a partir de uma reflexão, né? A partir de um diálogo da alma, que essa alma provavelmente já carregaria, né? As verdades, enfim, você consegue pensar e enfim, limpar as sombras do pensamento, né? Que essas sombras é muito metafórica, né? A gente vive de todo momento a gente tem sombra na nossa vida, né? Trazendo um pouco dentro disso que você falou da reflexão e os anos 60, 70, no qual Filosofia também, óbvio. Coisas ruins da filosofia. Ela também consegue justificar o modelo vigente, ela consegue também ser uma forma de poder, né? Ela consegue ser uma forma de desvirtuar, né? Pensamento, com certeza. nas idades clássicas os filósofos eram vistos como, deixa eu ver como é que eu consigo classificar, como grandes homens da sociedade. Alguns. Por exemplo, Platão, sim. Isso, mas Sócrates, né, julgado, condenado à morte, né, obrigado a beber, tomar a cicuta. Exatamente, né. Por quê? Porque a condenação de Sócrates, né. E as críticas dele era, qualquer aluno meu aí sabe, de primeiro ano de ensino médio, era a questão da política, né, da democracia falha, que ele enxergava ali como um sistema retórico, né, que não buscava a justiça, o ideal de verdade, enfim, e acaba ali sendo condenado por subverter a juventude, né? Uma acusação extremamente grave, né? Ainda... mas enfim, não dá para entrar aqui na filosofia aqui muito, né? Deixa eu fazer uma outra questão, um outro momento para você, para a gente entrar também nessa questão do ensino médio e tal, mas... dentro dessas conversas me veio uma questão. Aonde que justapõe política e filosofia?
onde seria aí um ponto de convergência. Exatamente. Olha, aí vamos retomar a filosofia para explicar, obviamente, né? Aquele pensamento do Aristóteles, né? O homem é um animal político, né? Ou seja, o homem só se realiza na polis, ele só se realiza no campo das leis, da organização social, né? Na natureza, o homem ele é desprovido de muitas coisas que os animais, que os outros animais, enfim, possuem para se realizar, né? A águia alça voos imensos, né? O leão com as suas garras, E o homem, né? Qual que é o sentido do homem no mundo, né? Aí, claro que a gente está caindo no pensamento aristotélico, mas como eu gosto muito, eu coloco aqui, essa né? linha mais de... Uma coisa que, de certa forma, me satisfaz, né? E o homem? Onde cabe o homem nesse mundo, né? O vento venta, poliniza, né? Tudo está em perfeita ordem. Aristóteles perguntava, né? E o homem, né? O sentido do homem está ali na polis, na vida política, né? Ele só consegue se realizar, por quê? Porque o Aristóteles via ali, na cidade-estado, a melhor forma de organização, né, e de harmonia. É claro que a gente não vai discutir aqui as outras visões do Aristóteles, que, como eu falo, a filosofia não é idealizar, né? Estou colocando o Aristóteles como o pedestal do pensamento, tem várias coisas que eu discordo, enfim. Mas essa ideia de que sem a vida política a gente não se realiza, né, é fundamental para a gente começar a entender que... Aí eu vou pegar uma frase do Sócrates, né? Uma vida não pensada, indigna de ser vivida, né? Como você vai passar 70, 80 anos sendo levado, né, pelas intenções políticas, sendo levado por planejamentos que nem passam por seu pensamento, né? Que a ideia do não lhe representa, né? Sim. Enfim, né? Como você consegue ficar engessado, estático, cristalizado, passivo, sem entender como, né? Sociedade, realização está na política, né? Para atingir atingir, enfim, a vida mais harmônica, a vida mais justa, né? É o meio político, né? Mas, Herman, essas discussões são muito complicadas, porque é tudo muito... a gente poderia levar uma orientação aqui, dizer que a política é uma visão anárquica, né? Que a política não faz o sentido humano, né? A ideia de autogestão, que eu também não descarto, né? O meu conhecimento de filosofia vai só um pouco mais do que o mundo de Sofia aí. Sim. Que eu li. Mas tá ótimo. Na faculdade e tal, né? Mas uma coisa que eu sempre percebi, que sempre, fulano discorda de cicrano, sempre tem essa, né, o pensamento de Aristóteles, destoa ou muda um pouco de Platão, ou de Nietzsche. Enfim, e para a filosofia, a linguagem, a reflexão, as teorias são formas de poder de pessoas sobre outras, né? Então, se uma filosofia se engessa, o que acontece com o pensamento? Ele se engessa também, né? Então não tem como. O Nietzsche, por exemplo, ele vai lá à Grécia Antiga, né? E olha como é legal a filosofia, né? O Nietzsche, um homem do século XIX, né? Um homem contemporâneo nosso, né? Da Revolução Industrial, sim, alemão, enfim, vai dialogar com um homem antigo, né? Mais ou menos aí uma distância de 2000 anos, mais ou menos, entre Nietzsche e Platão, um pouco mais, né? A gente consegue fazer um diálogo além da história,
né? Então, não que a filosofia está livre da história, né? Nós estamos presos ao nosso tempo, né? Agora, que o Nietzsche tentou ser um extemporâneo, como muitos tentaram, sair do nosso tempo e pensar, né? Mas como se nós somos homens do nosso tempo, né? Mas a filosofia, ela, diferente da história, a filosofia consegue que seja realizado um diálogo entre o mundo presente e o mundo passado. Agora, olha a história, né? A história, ela tem a história não tem conceitos, diferente da filosofia, né? A história, ela tem interpretações acerca dos fatos, né? Mas o historiador ele tem um conceito que se chama anacronismo, né? Não sei se você conhece, Sim. enfim. É quando você... Mas é legal explicar para o nosso espectador o que é o anacronismo. O anacronismo, né? Eu vou tentar também. É quando você olha para o passado com o olhar do presente, né? Então, ou seja, quando você julga o passado, né? Quando você transmite valores do presente para o passado, né? Ou, por exemplo, você afirma, a Idade Média é um período das trevas, como a historiografia mundial acreditava, a historiografia positivista ali, na Idade Média foi um período de retração do pensamento, né? Foi um período de barbárie, né? Não, pô, se você olhar a Idade Média sem o seu olhar presente, você consegue achar vários fenômenos, várias transformações que ocorreram. E hoje, né, fala-se que ocorre a democracia. É o que eu sempre falo, né? Tanto Sócrates e Platão daria risada da gente, né? Porque vocês ainda insistem nesse modelo, né? Se a gente viu isso nascer, né? E já julgava, né? Como errado, como retórica, como interesse pessoal sobre o meio público, né? Mas é claro que o Platão também, mais o Platão, vão idealizar governos quase ditatoriais, né? Procurando um homem extremamente racional, o filósofo rei, né? Sim. Aquele... Se a gente analisar com calma, essa idealização é ruim, né? Pode acabar desbancando para um nazismo, por exemplo, né? Tudo que é perfeito, ideal, eu não gosto muito, né? Tudo que tende a... Eu não gosto muito das coisas vanguardistas. Então, heroísmo, vanguarda, né? Isso aí também me deixa... Bruno, para a gente fechar esse bloco, queria que você falasse como é que você fez filosofia primeiro, né? Não, eu fiz história. História primeiro? Fiz história. Como é que você fez? Por que você fez história primeiro e o que levou você a estudar filosofia? Porque eu fiz história é uma pergunta que meu pai ainda faz até hoje. e depois filosofia também, né? É uma pergunta que... Bom, eles não estão assistindo mesmo, né? Não, estão sim. Não, sabe? É que eu não sou de Itapê, né? Que tal... Tá. Mas tem internet, né? Tem internet. É verdade. Será que alguém avisou eles? Bom... Mas, responde agora ou deixa eu Responde agora. Tá. Então, eu sempre fui um bom aluno na escola, né? Eu nunca tive problema com... Minha mãe nunca teve que pedir para eu estudar. Eu e meu irmão, assim, eu tenho uma irmã também, mas eu e meu irmão, um ano de... Meu irmão e eu, né? Português correto ainda. Aqui pode? Tem licença poética? Sim, licença poética. Total. Desculpa pro Jovir aí que deve estar assistindo. Né? Esteve aqui ontem, né? Grande Jovir. Enfim, a gente... Éramos crianças muito curiosas, né? Não estou me idealizando nada, né? Mas... E a gente sempre leu muito, a gente competia de quem pegava mais livro na biblioteca. Né? Isso com 8, 9 anos, né? E a ideia... Quantos livros você consegue ler num dia? Né? Então eu tinha lá 9 anos, eu li 4, Coleção Vagalume. É da sua época ou não? Sim, da minha época. Li o Mistério do Xisto, li... Aí minha mãe percebia que a gente gostava de livro, né?
ia trazendo mais livro, enfim. E meu pai também, ele tem formação economista, enfim, então eu já tinha uma mini biblioteca em casa, enfim, né? Então, e meu pai também incentivava a colecionar coisas, né? Então eu tinha minha coleção de selo, minha coleção de moeda, e tudo aquilo fazia muito sentido para mim, né? Eu lembro, não era obsoleto, assim, não era só uma coleção, né? Cada selo, cada moeda. Onde vem essa moeda? Qual que é o IDH desse país, né? Me interessava. Então a escola, pro meu irmão e eu, era muito fácil, né? Era o que a gente fazia em casa, né? E minha irmã mais velha tinha a lousa lá, colocava umas contas para. Então escola e casa para mim nunca foi, nunca soube diferenciar, né? Porque eu acho que posso dizer que você transformou uma brincadeira em profissão. Em profissão. E é o que eu falo até para meus alunos. Eu nunca saí da escola, né? O professor é isso, né? A gente nunca sai da escola, né? Desde que minha mãe me levou lá, eu lembro que eu chorava no prézinho lá, né? No pré eu não queria. Nossos apoiadores culturais. Aí no segundo bloco você explica, daí você explicando, a gente já entra na questão do... Voltamos de Tapetininga para o último bloco do programa Telescópio. Hoje com a visita do meu amigo e filósofo e historiador Bruno Matsumoto, que não explicou pra gente, né, por que ele foi fazer história. Porque eu fui fazer história, né? Eu tava falando do meu interesse, que eu era um bom aluno na escola, né? Colecionávamos coisas, enfim. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver, né? Que a gente não precisa, quer dizer, aliás, se eu ficar voltando muito no passado, eu vou voltar lá pro útero da minha mãe, né? Que também aí não vamos chegar a lugar nenhum, né? Mas olha que interessante, né? Eu não tive filosofia no ensino médio, né? História sim. Mas eu lembro na verdade, Herman, eu tenho que te contar um detalhe. Eu primeiro prestei administração, né? Ah, é? E passei, né? Na UEL, né? Mas eu não suportei. Fiquei 2 meses. Né? Passei não tinha nem completado 17 anos, passei no meio do ano, aquele vestibular de inverno da UEL, né? Mas algo me dizia que não era para estar ali, né? Eu me interessava, sim, sobre história econômica, mas eu pensava, minha vida inteira eu vou me dedicar pro acúmulo de bens, né, enfim, me faltava algo, né? Eu sempre fui atraído pelo o prazer da reflexão é uma coisa para mim inestimável, né? E acontece em qualquer lugar, não tem preço, não tem regra, não tem, né? A reflexão, o livre pensar, para mim, isso não que eu seja livre sempre, né? Mas isso quando eu pensava que ia viver ali minha vida inteira dedicando a uma única objetividade, né, de trabalho, né, que muito diferente da filosofia e da história, que eu imaginava que seria um campo mais aberto, eu falei, administração para mim não dá, né? Aí eu larguei, voltei para casa, tinha uma banda lá na minha cidade, né, fiquei tocando, né? E minha mãe, mas você vai fazer? Eu vou prestar história, né? Não fiz cursinho nem nada, né? História, eu sabia que dava, né? Hoje a concorrência está bem mais baixa, naquela época era um pouco mais alta, mas eu sabia que confiava em mim. Aí passei, fiz história. Mas nessa época, aí tem uma fase da minha vida que eu pulei, que é o ensino médio, a época do Grêmio.
né? Eu sou de uma época ainda que havia um Grêmio, as escolas, havia lá o professor de história que influenciava, né? Que nos levava para discussões políticas, enfim, né? Que a gente fazia zine, né? A gente escrevia, fazia ciclo de cinema. Então, tinha ali eu não sei se eu tive sorte, né, da minha geração ali, era um pessoal muito legal, né? Então hoje eu tenho vários amigos que são professores de filosofia, de história, de artes. Sempre na área de humanas. Sempre na área de humanas. Então, claro, sempre interessei por música, também acho que todo professor de história tem um pouco de músico, né? Pelo menos lá no meu curso, lá todo mundo tocava um instrumento, né? E é difícil limitar o campo da arte, da música, da literatura, da história. Está tudo interligado. Especializou a partir das universidades, né? Revolução Industrial, mas essa a essência, né? Ela é una, né? Então, em qualquer campo da humanas, eu me sinto mais preparado para navegar, mais feliz, né? Felicidade, né? A gente busca a felicidade, não é isso? Qual que é a importância, melhor dizendo, reformulando a minha pergunta, qual que é a importância da filosofia no ensino médio? No ensino médio, legal. Vamos lá. É uma questão muito complicada, porque hoje você até dentro da filosofia, você tem professores que acreditam que a filosofia não deveria existir no ensino médio, né? Outros, é claro que a grande maioria é a favor, né? O que eu posso dizer, Herman, como é um campo muito múltiplo de ideias, de verdades, enfim, ou mentiras, né? Enfim, de dialética, de discussão, eu posso dar a minha experiência pessoal, né? O que seria quando você tem aquele pensamento diário, né? Aquele pensamento conduzido, rotineiro, né? Quando você não consegue mais enxergar além do seu cotidiano, isso que eu chamo de pensamento engessado, né? Sim. Esse que gera o preconceito, esse que gera o pensamento imediatista, esse que gera o pensamento desmedido, a violência, né? A filosofia, ela consegue, vamos usar um conceito aqui, né? Desbanalizar, né? Ela consegue desnaturalizar, né? E isso quando você consegue fazer ele perceber que a realidade que ele via pode ter mais de um sentido, isso é fantástico, né? Quando você consegue fazer que o aluno perceba, a política sempre esteve aqui, né? Porque eu nunca pensei a política, né? Quando você consegue esse caleidoscópio, né, que você gira e faz uma nova forma, né, uma nova geometria, isso é fantástico, né? Eu falo, nossa, eu acho que eu nem queria ter salário, né? É claro que, né, preciso, né? Mas aquela coisa, você fala, consegui uma comunicação no mundo, né?
que a gente anda por aí, ninguém se cumprimenta, ninguém, né, lá o clássico, né, do Allan Poe, lá o homem das multidões, né, todo mundo solitário, sentindo só no meio dos milhões, ou seja, não há comunicação, né, não há essa hoje é aquela comunicação, né? Eu vi o Bruno, você viu o Bruno onde? No Facebook. Vi no Facebook. Qual que é o limite do virtual e do real, do público? Vivemos esse né? Paradigma, tem filósofos pensando nisso, principalmente para trazer para essa molecada do ensino médio, né, que adora. Sim, tem muita gente pensando nisso. Mas como eu digo, Herman, é muito recente, cara, e é um campo... a gente vive um novo ressurgimento, um novo renascimento, né, com essas tecnologias, né? Ela tá no mar, né, com a bússola na mão, mas ainda com medo que lá no fim tem um abismo, né? Ou seja, quando eu penso na internet, eu posso direcionar, conduzir uma reflexão, mas realmente eu não sei ainda o que é esse mundo virtual, né? Eu não sei realmente até que ponto é ele o responsável por levar milhões de pessoas à rua numa manifestação. Eu não sei que tipo de relações sociais que ele cria. Eu posso analisar, mas concluir agora no momento é muito complicado. Mas uma coisa ele torna as relações muito mais secundárias, frias. Isso a gente, né? Lá em sociologia a gente fala relações primárias, as secundárias seriam essas, né? Essas mais frias, enfim. E outra, o que está ali na internet, ele é o seu avatar, né? Não é realmente a sua presença corpórea. Uma pergunta, mas eu ia fugir porque essa questão eu já ouvi, já tive a oportunidade de entrevistar um outro amigo também, professor de filosofia, sobre essa questão do avatar, mas vou fazer para você rapidamente. Você se identifica nessa questão do avatar, por exemplo, assim, me interesso com o Bruno porque o Bruno ele compartilhou uma frase do Nietzsche. Então, a questão... Só terminar, tá, perdão. Eu falo demais. Não, imagine. Aqui quem manda é o entrevistado. Aí, por exemplo, mas já havia isso, por exemplo, assim, eu faço amizade com o Bruno porque ele anda de boné. Não seria... Não haveria uma mesma nesse pensamento de avatar que vocês filósofos estão usando também? Vou dar um exemplo, que é quando eu compartilho alguma ideia lá, né? Eu percebo que às vezes 70 curtiram. Por que os outros 1.500 que eu tenho não curtiram? Né? É uma questão que eu me indago, né? Às vezes a pessoa nem entendeu do que falava ali, né? Mas por ser amigo, ou por ser, não sei, por ter uma certa afinidade, acaba, vamos entender, como eu posso explicar? A ideia do curtir não é a ideia em si, né? Não houve uma reflexão sobre aquilo que eu disse, né? Na verdade, foi uma afinidade, ou seja, a relação ali que acontece, ela vai com as outras. Pode até ser. Todo mundo curtindo, eu vou curtir também. Eu vou curtir também. Tá, né? Todo mundo compartilhando, eu compartilho também. Isso, pode ser. Então, também acaba banalizando. Né? Eu fui muito... O que é banalizar? Você trabalha essa questão com eles? Com os alunos? Entra essa questão do Facebook na filosofia, tentando... Olha lá. Que eles, por exemplo, reflitam quando vão compartilhar algo? Até trabalho, Herman. Até trabalho, mas não como deveria. Né? Porque a gente tem um conteúdo para vencer de apostila, que é uma próxima discussão que a gente pode fazer. Que o Jovir detesta. Que o Jovir ama, né? Enfim, a gente tem uma próxima discussão para fazer, que acaba limitando, né? Mas quando dá... Aliás, já foi até alvo de redação, né? O público e o privado, né? Na questão das redes sociais, né? Mas para mim é um instrumento interessante. Eu mantenho alguns grupos ali com algumas séries, onde eu ponho a sala inteira ali, a gente consegue compartilhar aula em PowerPoint, consegue jogar um texto a mais, né? Algumas salas a gente consegue fazer isso, assim. Outras não funcionam, não é um sistema universal, né? Não tem como. Bruno, eu queria agradecer a sua participação. A gente eu acho que a gente conseguiu um pouco entrar na questão da filosofia, fazer com que o nosso telespectador entendesse um pouco a filosofia. Não entramos
tão a fundo na questão do ensino médio, da importância, mas já fica aqui o seu convite para uma próxima visita aqui aos estúdios da TVI, para entrarmos mais a fundo e fazermos, por exemplo, esse debate que a gente fez agora, né, no final do programa, sobre a internet, sobre, né, as redes sociais, a questão da filosofia, questões de outras matérias, ver como se dialogam ou não dialogam. Obrigado pela sua vinda aqui no programa. Obrigado a você, Herman. Eu acho que eu falei, mas não sei se ficou muito claro aí. Acho que precisaria falar mais, né? De um tempo mais. Você foi ótimo, é que é um tema tão amplo que até eu fugi do roteiro, porque, na verdade, porque eu percebi que não... Quando chega nesse assunto, a filosofia é isso, né? A gente vai de Salvador a Júpiter em um segundo. Mas legal, ótimo. Nunca tinha participado de um programa de TV. Achei bem interessante. Tem tempinho para falar Tenho, você tempinho para... Eu escrevi um livro, né? Um projeto no PEC, lá de São Paulo, que é sobre consciência. É um programa de antidrogas, né? Sobretudo crack, que vai começar agora a ser utilizado em escolas estaduais, né? E eu escrevi o livro em parceria com... Hoje ele é o palestrante, enfim, e ele foi vítima do crack um tempo, né? E eu queria, sei lá, um dia ter uma oportunidade de apresentar aqui, que eu acho que é bem interessante para discutir as questões da saúde, né? Enfim, das drogas, da conscientização, né? Não, tá aberto espaço. Entre. Eu vou monopolizar o seu programa aqui. Pode vir aí mais vezes, trazer o Telescópio, assim, notícia boa, informação boa. A gente tem o prazer e o dever de estar levando a Itapetiringana. Legal. Parabéns, irmão. Obrigado, Bruno. Obrigado a você, Itapetiringana, por nos assistir aqui. Amanhã voltamos a partir do meio. E hoje, às 18 horas, meu amigo Gustavo Gurgel está de volta com a nave, que é o Cidade Livre, que discute as principais notícias da política nacional e municipal. Fiquem com Deus e até amanhã.